Voltamos então a mais um vídeo sobre a patrística, ou história da igreja, como queiram. No vídeo passado eu falei sobre a patrística, a patrologia, a doutrina dos dogmas e a diferença entre essas ciências. Hoje eu quero esclarecer um pouco mais sobre a diferença entre patrística, patrologia, dogma ou tese dos dogmas e também sobre literatura cristã. Diferenciando um pouquinho para a gente chegar então à definição ou o conceito claro sobre patrística. Por isso, toda a minha pesquisa sobre esta parte da igreja, da história da igreja, sobre a patrística, ou sobre os dogmas, ou sobre a história, a literatura eclesiástica, e é tirada da Biblioteca de Autores Cristãos, chamada BAC. Ela está em espanhol, ela não foi traduzida ainda para o português, ela continua ainda na sua língua nata, na língua que foi escrita. Esta Biblioteca de Autores Cristianos, BAC, é de uma editora então hispânica, e o que temos hoje são traduções de pequenos trechos, pequenas partes dela, a tradução de alguns livros ou de algumas obras de alguns autores. Essa minha pesquisa, essa minha tentativa de pesquisa para apresentar para vocês é retirar também da patrística, da BAC, como também da história da filosofia, do Real, como também dos historiadores, como eu já havia dito, o Henrique de Matos, que é mineiro, e outros historiadores também que eu venho pesquisando durante o tempo meu que eu fui arrumando, fazendo material, compondo material. Por isso eu quero voltar aqui para explicitar melhor o que é patrística e o que é patrologia. Primeiro, e depois também sobre a questão de padres da igreja. Bom, a primeira coisa é, os autores pagãos também escreveram, do seu ponto de vista, a sua experiência que tiveram com os cristãos. Então, tudo isso fez parte de uma literatura. Tudo isso é uma literatura, ou seja, a literatura é a escrita sobre algo, literatura cristã escrita sobre os cristãos. E a ciência é algo diferente, não é? Como a patrística é uma ciência que estuda os padres da igreja. Bom, os padres da igreja, ou escritores eclesiásticos, quem era considerado padre da igreja? Como foi considerado os padres da igreja, ou escritos de padres da igreja? Como chegaram a essa veracidade das escrituras dos padres da igreja? Bom, aqui se decide pelo magistério da igreja, ou seja, a última palavra é a igreja docente, a igreja mestra, magistra. Ela é quem define quem é, o que escrito pertence ou se não pertence ou não a ela e aos seus padres. Quem define a escritura como escritura eclesiástica é a própria igreja. Por isso, o autor pode ser considerado como testemunho autorizado, menos ortodoxo ou não, ou seja, sendo ele mais contendo a experiência da própria fé ou não contendo a experiência da fé. Por isso, a igreja ela é composta então da doutrina, esta pesquisa ela é composta de da doutrina, do dogma e do magistério da igreja, do magistério, que é a igreja. Na verdade, a tentativa dos padres da igreja geralmente era constituir ou compor ou dar substância aos próprios dogmas, né? Porque os dogmas nascem dessas escritas patrísticas, os dogmas se dão dentro dessas escritas patrísticas. Então, o título honorífico de padre da igreja
quem estabelecia os critérios para se ter este título ou não é a própria igreja, a igreja docente. Então, por isso é conveniente distinguir o que é patrística, né, e o que é patrologia. E uma coisa está bem diferente da outra, porque, primeiro, a patrística tem um interesse estrito em indicar esses dogmas e como esses dogmas são defendidos e o tempo em que eles são defendidos, assim como também fazer uma leitura do tempo em que estas verdades foram defendidas. Então a patrística é uma disciplina. A patrística é uma disciplina teológica, uma disciplina da igreja, que compete à exposição. A ela compete expor a doutrina dos padres e a sua exata formulação. Por isso que a patrística ela é mais profunda, ela é objetiva. Por isso, ela compete a ela expor esta doutrina, mostrando a formulação, simultaneamente fazendo um nexo com os dogmas, a história dos dogmas e a patrologia. Portanto, é difícil entender a patrologia sem a patrística, a patrística sem a patrologia e a história dos dogmas sem a patrística e sem a patrologia, embora sejam ramos distintos de ciência. Cada um tem sua distinção própria, mas é difícil porque uma nasce da outra e uma dá embasamento para a outra. De fato, uma teologia patrística que se contenta com repetir doutrinas expostas em tempos passados e procurar nos escritos dos padres somente a loca probancia ou probantia para as teses dogmáticas é, sob o ponto de vista da metodologia científica, tão inaceitável como uma pura história literária dos padres, dado que a patrologia não se origina da filologia. Ela está relacionada diretamente com a história dos dogmas. O nexo entre patrística e história dos dogmas é evidente, pois esta nasceu daquela. Então, a história dos dogmas nasce da patrística. É certo que a história dos dogmas indaga, antes de tudo, as decisões dogmáticas da Igreja a respeito de fatos e verdades da fé, mas também leva em consideração os escritos dos padres e outros testemunhos literários, por exemplo, textos litúrgicos, ou atas de mártires, inscrições, documentos heréticos e extras eclesiais, que ilustram a origem histórica daquelas decisões dogmáticas. E isso tudo está imputado à patrística. Continuando então, naturalmente, tais documentos tomados em si podem ser, sem dúvida, objeto de uma história da literatura da Igreja Antiga, ou também de uma patrologia com orientação histórico-literária, mas exatamente em função da necessidade, da necessária distinção teórico-científica. É evidente que patrologia, patrística e história dos dogmas se encontram unidas pelo fato de que, direta ou indiretamente, se referem à história da revelação. Aí nós então chegamos a uma distinção mais clara. Tudo se converge para a história da revelação. A história da revelação, a gente sabe muito bem, ela é concisa na Sagrada Escritura. Então, aquilo também que é contrário, está contrário, mesmo na história que está contrário aos dados da revelação na Sagrada Escritura, não entram dentro das especulações patrísticas, das ciências da Igreja, da patrologia e da patrística como um todo, ou dos dogmas. Também a persuasão que se vai afirmando nos últimos tempos de que a ortodoxia e o seu testemunho de fé são funções vitais da Igreja, por isso devem apresentar um caráter de historicidade,
sublinha a unidade das 3 disciplinas. Historicidade. Das 3 disciplinas. Quais são essas 3 disciplinas? Que aqui chegamos a ver de fato. 3 disciplinas: patrologia, patrística e história dos dogmas. Não é? Por isso, dentro do conjunto da teologia, somente disciplinas auxiliares nos ramos de ciências de grande importância por isso surgem como um todo, uma pesquisa da história da igreja como um todo. Somente em 1931, com o Papa Pio XI, foi reconhecida a patrística como uma ciência. Ele deu à patrística o grau de disciplina principalis. Disciplina principalis nos estudos teológicos. A Constituição Apostólica de 24 de maio de 1931, de Pio XI. Daí nós então entendemos como a igreja é complexa. Ela tem sua ciência, sua história toda baseada na ciência, né? É claro que é um conjunto de verdades que são, primeiro, a experiência vivencial dos cristãos, mas esta experiência ela é provada pela ciência e ela é comprovada pela ciência. E depois então de pesquisada, refutada, depois de comprovada, aí sim ela se torna a história da igreja e assim então se dá, se concede então a igreja se completa então se vê então dentro desta ciência. Bom, eu primeiramente gostaria de dizer a todos que para entender a continuidade deste vídeo é preciso de você recorrer àquele anterior que eu fiz, porque é um pouco complexo essa distinção entre as 3 ciências, mas é complexo, mas a gente já entende quando nós lemos o contexto todo, o conjunto todo da obra. Aí nós vamos entender o quanto é necessário você saber o que é patrologia, patrística, história dos padres e história dos dogmas. Porque isso é um conjunto daquilo que a igreja tem como sua própria história. Então, para você que gosta de estudar sobre a história da igreja, é impositivo isso. Você conhecer a história da igreja é impositivo isso. Você precisa saber que a igreja ela tem uma história comprovada, não uma história fictícia ou criada por alguma ilusão ou alguma ciência ilusória. Não, ela é uma ciência comprovada. Se torna matéria da ciência. Para se chegar à história da igreja, é consultado também as histórias, as ciências auxiliares que a igreja possui, que a igreja lança mão, como arqueologia, antropologia. São ciências que vão dando a razão da verdade ali definida, ali extraída naquele determinado momento ou determinado ponto da história, tempo da história. Então, mas a igreja, ela lança mão das ciências, né, da sociologia, da antropologia, da arqueologia, para comprovar a sua ação histórica, a sua presença histórica. Mas a igreja não é algo alheio à história mundial ou à história da humanidade. De fato, a história da humanidade até da antiguidade até dos primeiros inícios, do primeiro início dos tempos cristãos até a Idade Média, a história da humanidade está permeada pela ação dos cristãos, pela vida cristã. E a própria igreja vai determinando ao longo da história quem é
quem tem de fato direito, quem de fato é um sabedor da história, um conhecedor da história, que tem de fato pode falar sobre ela ou fazer com que aquilo que ela chegou à decisão em certo momento é de fato verdade. Por isso eu espero vocês no nosso próximo vídeo, para a gente dar continuidade a essa pesquisa, pesquisando a história da igreja com o Padre Martins. Conto com você. Até mais. Se você gostou, dê o seu like. Se você acha que é necessário compartilhar, compartilhe com os outros, né? Embora seja uma matéria um pouco complexa e difícil, mas eu espero que eu tenha pelo menos dado alguma luz aí para os historiadores ou pelos pesquisadores da história da igreja. Lembrando vocês, história se faz contando história.